A guerra no Oriente Médio entrou no 5º dia consecutivo nesta quarta-feira. As hostilidades já se espalharam por várias frentes, incluindo ataques aéreos israelenses sobre o Teherã, ameaças também, inclusive, sobre o futuro sucessor do líder do Supremo iraniano e também o controle ali da guarda revolucionária estratégica do Estreito de Hormuz. Fred, quais as atualizações a gente tem nesse 5º dia aí de conflito ali no Oriente Médio? Sim, nós temos muita coisa acontecendo hoje pela manhã. O governo do Irã mais uma vez atualizou o número de mortes, já são 1.045 mortos no Irã, de acordo com os dados do governo do Irã. Tem também em torno de 50 mortos no Líbano, 12 mortos israelenses, 6 mortos americanos e também uma série de mortos, o número é 2 a 3, em diversos países do Golfo Pérsico por conta desses ataques de mísseis. Uma outra informação importante foi o sistema de defesa antiaéreo da OTAN interceptou um míssil balístico que estava sendo disparado do Irã em direção à Turquia. Autoridades diplomáticas da Turquia e do Irã já conversaram. A Turquia, nesse momento, está avaliando a situação, mas já relevou de certo ponto, dizendo que não houve vítimas, que esse míssil foi interceptado no ar, mas os países, ele é um país membro da OTAN, né? Então um ataque contra um membro da OTAN pode significar um ataque a todos os membros da OTAN, e essa é uma questão que é bastante delicada desse ponto de vista, né? Mas a Turquia está tentando resolver isso do ponto de vista diplomático, até porque a Turquia é um dos poucos países que ainda mantinha relações e tentava intermediar uma saída, um acordo de paz por parte do Irã. Outra informação de hoje é o secretário de guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmou que foi um torpedo de um submarino americano que afundou uma fragata iraniana em águas próximos ao Sri Lanka. O Sri Lanka não é no Oriente Médio, já é mais próximo da Índia. Essa fragata, as informações iniciais é de que em torno de 30 marinheiros haviam sido resgatados e 100 estavam desaparecidos. As autoridades do Sri Lanka estão atuando no socorro, procurando esses desaparecidos e tentando atualizar essas informações sobre em que situação isso está. Tem também na região do Líbano, mais uma vez, mais conflitos, ataques coordenados do Hezbollah e do Irã contra Israel, e informações de que pelo menos 50 mil libaneses estão tentando sair da região, temerosos desses ataques, de um confronto direto por terra entre Israel e o Hezbollah, né? Esses são os acontecimentos do dia, e nós temos alguns acontecimentos que estão vindo de ontem para hoje. Muito em relação à sucessão, né, de Ali Khamenei. Exatamente. Essa é uma questão que está bastante delicada. O presidente Donald Trump, ontem, quando ele teve o encontro com o chanceler da Alemanha, né, o Merz, ele falou sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. We don't want that to happen. That would probably be the worst. You go through this and then in 5 years you realize you put somebody in who was no better. So I'd like to see somebody in there that's going to bring it back for the people. And we'll see what happens with the people. You know, they have their chance. And we've said don't do it yet. If you're going to go out and protest, don't do it yet. It's very dangerous out there. A lot of bombs are being dropped. But I would say that would be about the worst. Do you have someone in mind right now? Because you said all the people you did have in mind have been taken out. What do you think? Well, most of the people we had in mind are dead. So, you know, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. Ele se referia, quando ele fala que umas lideranças já foram mortas, aquele primeiro grupo de 49, inclusive o Ayatollah Ali Khamenei, e se referia ao ataque contra o prédio do Conselho de Especialistas que aconteceu ontem, né, na região de Qom. Forças israelenses bombardearam esse edifício e Israel, como você bem disse na abertura, o ministro da Defesa Israel Katz afirmou que
qualquer sucessor do líder supremo vai ser um alvo para ataques de eliminação. Inclusive, uma dúvida, né, que a gente estava até conversando ali antes, se tem um temor de anunciar quem que vai ser o sucessor de Ali Khamenei, porque pode ser o próximo alvo também? Sim, eles têm essa preocupação, mas eles estão nesse processo de levar adiante essa sucessão. Nós estamos vendo na foto um nome que tem aparecido com muita força para essa sucessão, que é o filho de Ali Khamenei, que é o Mortaba Khamenei, né? Ele é o segundo filho de 6 filhos de Ali Khamenei. Ele tem 56, vai fazer 57 anos esse ano. Ele teria sido dado como morto no primeiro ataque. Inicialmente falou-se que Khamenei, a mulher e o filho haviam sido mortos no ataque. Ontem, vários clérigos e autoridades iranianas afirmaram que ele estava vivo e que ele poderia voltar à arena. Para Reuters, alguns representantes envolvidos, autoridades envolvidas nesse processo de escolha, né, dos especialistas, diz que o nome forte, ele é um nome forte para essa sucessão. Né? Quem que é o Mortaba? Mortaba, ele tem 56 anos, como eu falei, filho de Ali Khamenei. Ele foi muito jovem, ele foi recrutado para lutar na guerra Irã-Iraque, na década de 1987, 88. Tem uma carreira política praticamente nula. Ele trabalhou como chefe de gabinete do Khamenei, né, mas não tinha nenhum cargo eletivo. A carreira política praticamente nula é do ponto de vista de cargos eletivos, porque ele tinha uma força interna muito grande. Ele, por exemplo, tinha relações muito estreitas com o Serviço de Segurança da Guarda Revolucionária Islâmica e também foi uma figura importante para a eleição de Ahmadinejad, o ex-presidente iraniano, que ele ficou muito famoso por ser um grande incentivador justamente do programa de armamentos nucleares do Irã e ele fazia ameaças seguidas a Israel. Né? Mortaba, ele tinha essa ligação, contra ele tinha um fato. O próprio pai, Ali Khamenei, não queria que um parente, um filho, fosse escolhido como sucessor por conta do problema de que a Revolução Islâmica justamente veio eliminar uma monarquia com linha de sucessão familiar e ele não queria que a Revolução Islâmica fosse associada a isso. Mas agora são outros tempos, vivemos um período de guerra, um período em que toda a boa parte da liderança foi morta. A situação hoje é bem mais agressiva. Os líderes que antes estavam eram mais alinhados aos moderados, estão com um discurso bastante agressivo. Por exemplo, hoje a chancelaria do Irã e a Guarda Republicana vieram falar que poderiam atacar e destruir infraestrutura militar e econômica dos países do Oriente Médio. Então geraria um impacto muito grande ao longo de toda a cadeia, como a gente tem visto já com o petróleo. Eu ia perguntar justamente sobre isso do petróleo, né? Qual que é o impacto, principalmente ali com o fechamento do Estreito de Hormuz, né? O impacto desse petróleo, a gente tem visto o mercado já reagindo, o mercado até, vamos considerar ali, no primeiro dia não deu grandes reações, mas depois começou a reagir com o preço do petróleo que já estava com preço mais baixo. Quais os impactos, como que o mercado tem reagido e qual que pode ser a consequência para o Brasil em relação a isso? Sim, vamos lá. No preço do petróleo, o fechamento do Estreito de Hormuz já começou a ter um impacto. E o impacto que estava mais ou menos precificado. Já se esperava que o preço do barril, que antes da guerra estava na faixa dos 70, chegasse à faixa dos 80. Desde sexta-feira já tivemos um aumento de 15%. O petróleo está sendo negociado no barril do Brent em torno de $84, aumento de 15%, como eu falei, desde sexta-feira. Né? Isso está tendo impactos nos preços internacionais. A Petrobras já está calculando, por exemplo, uma defasagem no preço do diesel da ordem de 29% e uma defasagem no preço da gasolina da ordem de 19%. No caso do diesel, daria uma diferença de mais ou menos 80 centavos, né, nos preços internacionais.
Não se sabe se a Petrobras vai reajustar agora. A política de preço não é mais uma política de reajuste automático aos preços internacionais do petróleo. Os analistas têm falado que é o momento de fazer uma observação de moderação, porque a gente vê oscilações muito grandes ao longo do próprio dia, né? A cotação do petróleo varia muito ao longo do dia. Ontem, por exemplo, ele chegou de 79 a mais de 84 ao longo de um dia só. Então, é preciso uma certa moderação. Até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar esse conflito, a amplitude desse conflito também, né? Esse é o ponto-chave para o ponto do preço do petróleo e dos impactos econômicos, né? Por exemplo, para o Brasil, se por um lado isso pode afetar diretamente o preço do diesel, da gasolina e derivados, ele também pode trazer, de certa forma, divisas. No ano passado, houve um crescimento das exportações de petróleo brasileiras. Chegou a quase 44 bilhões de dólares em exportações de petróleo, sendo que 45% desse petróleo era exportado para a China, né? Então, a China, nesse momento, também está procurando fornecedores. O Brasil despontou, junto com a Indonésia, no ano passado, como grandes fornecedores para a China de petróleo bruto, né? Então, esse aumento do barril do petróleo pode significar também melhoria de posicionamento, mas depende da duração do conflito. Agora, tem outras coisas. O Brasil também tem uma forte negociação com os países do Golfo, né? E o Estreito de Hormuz, mais ou menos 5 a 10% do comércio, ele sai pelo Estreito de Hormuz para cá. E essa navegação está ficando muito cara. O preço por container, né, que a gente fala assim, esse adicional, ele já está variando de 800 a $1.000 adicionais, e antes era $2.000, fora os custos de seguros de risco e mais o custo próprio da navegação. Tudo isso pode impactar no preço dos produtos que estão sendo negociados. Então, o Brasil tem que buscar caminhos alternativos para chegar por ali, né? Talvez pelo Mar Vermelho, que também é uma região arriscada e que depende de aumento de tempo de viagem, mudança da estrutura logística, gera aumento de custo. Então, tudo isso é bastante complicado, por exemplo, para a relação com os países da região. E também não é automática o aumento da venda. Tudo isso vai levar um certo tempo. A gente está vendo que são questões que podem impactar, e quanto mais tempo essa guerra durar, maiores são os riscos.